Fala galera, beleza? A Guerra Gamer falando, e bom galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser uma análise do terceiro episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon. Então galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o canal e comentando o que vocês estão achando. Sem mais delongas, vamos pro episódio. Galera, o episódio começa com o Daryl e o grupo indo até uma cidade pequena na França, tentando encontrar um contato da Isabelle que tem um rádio que eles possam usar para tentar entrar em contato com o ninho. Só que na hora que eles chegam lá, o velho é tão doido que ele usa zumbi pra fazer uma banda. Tipo assim, na hora que eles chegam lá, o velho mora num teatro e o rádio que eles iriam usar tá quebrado. Aí depois, na hora que eles entram um pouco mais no lugar, o velho mostra pra eles a banda dele, né? Ele mostra, tipo assim, olha minha banda aqui que legal, um monte de zumbi. Mano, o cara usa zumbi pra tocar um musical lá no teatro, tá ligado? Que deixa o Daryl bem bolado. E eles simplesmente vão embora e vão direto a Paris, sem pegar nenhum desvio nem nada. Quando eles chegam lá, eles encontram um monte de coisa, um monte de monumento destruído, um monte de zumbi, lugares que lembram o passado dos personagens e também algumas marcações assim que mostram que ali em Paris tem outros grupos. E enquanto eles estão caminhando ali num cemitério, eles são meio que assim abordados pelo grupo de um cara chamado Falou, que é amigo do Padre Jean. E beleza, na hora que eles se encontram lá, o Falou leva geral até a comunidade dele e na hora que eles chegam lá, eles fazem um tour e tudo mais. E eles vão lá e mostram pro Daryl o rádio que eles iam usar, que não é um rádio, é um pombo-correio. Ok. E beleza, depois disso, o Falou fala que ele vai ajudar o Daryl a conseguir as informações sobre um barco que ele pode usar para voltar para os Estados Unidos. Só que ele fala, tipo assim, mano, a gente vai precisar de alguns suprimentos aí pra gente poder fazer uma troca, porque a gente vai num centro comercial. Basicamente é isso, eles vão pra um centro comercial no dia seguinte. Só que aí na hora que eles estão lá, eles dão uma parada assim pra observar o Laurent, que meio que chega lá fazendo milagre, tá ligado? Entre aspas, né? Porque quando ele chega lá, geral fala, tipo assim, meu Deus, é o cara, é o Laurent, meu Deus, que legal. Eu falei milagre porque o cara chega lá e começa a trocar uma ideia com uma velhinha que tava quieta há uma semana, tá ligado? Por causa que o marido dela morreu, uma parada assim. Aí a gente consegue ver o Codron indo até a comunidade da Jeanette para conseguir um cargo no exército dela. Ele chega lá e fala, deixa eu ser parte do seu exército aí, porque ele precisa de gente, ele precisa de ajuda para poder ir atrás do Daryl. A Jeanette concorda nisso, deixa ele entrar no tal exército dela, até porque ela tá bem puta com o Daryl, por causa dele que o navio que ela usa para fazer relação internacional foi completamente destruído. Então ela concorda, aceita o Codron e mostra ele um laboratório. E dentro desse laboratório tem o quê? Tem um zumbi. Beleza, o que tem de mais nesse zumbi? É um zumbi, né? Apocalipse zumbi, só que tem um diferencial. Esse zumbi é uma variante. E é uma variante muito louca. É uma variante de olho preto. Não só olho preto, esse bicho é forte pra caralho e muito rápido. Porque na hora que ele tá preso lá, tipo assim, ele começa a ter umas convulsões em pé, tá ligado? Aí ele começa a arrancar uma corrente, tipo assim, porque ele tava amarrado na parede, a corrente dele solta. E ele começa a correr que nem um louco pra porta e ele morre porque a cabeça dele começa a explodir. A gente consegue ver a Isa e o Daryl indo até o apartamento que ela morava com a irmã lá em Paris. E na hora que eles chegam lá, eles meio que encontram várias coisas. Eles pegam uma caixinha que tá cheia de drogas, joias, para poderem usar no centro comercial. Em troca, eles vão trocar esses suprimentos aí por informações sobre um barco. E ela acaba pegando uma foto da irmã dela e quer entregar isso pro Laurent. A Isa e o Daryl começam a conversar sobre o passado problemático que eles têm e tal, que isso é uma coisa que eles têm em comum. Só que na hora que eles estão saindo de lá, eles são encurralados por um monte de zumbis. Não só zumbis normais, mas também zumbis variantes. E também uma criança zumbi que a Isa conhecia, que era aquela menininha que apareceu no primeiro ou segundo episódio. O Daryl acaba usando um queimador, um zumbi variante, para conseguir abrir caminho por um matagal, né? O grupo se encontra na porta desse centro comercial aí, a Isa entrega a foto pro Laurent e eles entram lá no centro comercial. E nesse centro comercial é meio que uma boate subterrânea. Eu falo centro comercial assim porque faz mais sentido na minha cabeça. Que tipo assim, é meio que uma boate subterrânea lá, que geral se encontra pra beber e tal, que rola um monte de show, negociação e os caralho. E na hora que eles chegam lá, o Daryl, a Isa e o Falou meio que chegam nos caras e tentam trocar drogas por informações sobre um barco. Só que no meio da negociação, uma coisa ali também, o Daryl sente que tem um trem meio errado ali no meio do negócio e tal. E rola um conflito ali no meio e tal, só que o ex-namorado da Isa, o Quinn, que apareceu no segundo episódio, que foi deixado por ela, né, naquele posto de gasolina no segundo episódio, rola um reencontro e o clima pesa muito na hora que o cara fala que ele é o pai do Laurent.
E ele começa a falar um monte de coisa pra Isa. Tipo assim, ele começa a falar que ela nunca deu valor a ele, tá ligado? Mesmo depois das milhares de vezes que ele ajudou ela. Tipo, uma vez que ela tentou se matar. Tipo, mano, ele começa a falar de tudo pra Isa. Tipo assim, jogando na cara dela que ela nunca deu valor a ele. E o Daryl vê isso e fala, tipo assim, mano, vamos acabar a negociação aqui na hora. O Daryl puxa a Isa pelo braço e eles vão embora. Só que a Isa fica putaça da vida. Ela fica puta da vida com o Daryl por causa disso. E na hora que eles saem, o Codron e os soldados da Jeanette aparecem na boate. E eles começam a interrogar o Queen e o pessoal. E o Queen acaba falando onde que eles estão, que é numa comunidade aí e tal. E o Codron segue o rastro até lá. O dia anoitece, o Daryl e a Isa começam a conversar. A Isa pede desculpas pelo que ela fez, por ela ter ficado putaça com o Daryl mais cedo e tudo mais. E o Daryl aceita numa boa as desculpas e ele começa a falar: mano, tu tem que mudar o teu jeito de agir e tal, tem que parar de mentir. E também tu tem que começar a falar a verdade pro Laurent, porque, mano, isso vai acabar afetando ele de alguma forma. Tipo assim, tem que falar que o Queen é o pai dele, falar por que ele é especial e tudo mais. E o garoto ouve a conversa, o que deixa ele bem irritado. Ele se afasta, se esconde. Só que antes que eles possam ir atrás do cara, o Codron e os soldados aparecem. E nesse momento rola uma perseguição, rola uma treta ali na hora. Rola uma perseguição entre os prédios, uma luta entre o Daryl e o Codron. Só que no meio da treta, o prédio, o teto ali desaba e o Daryl acaba caindo. Assim acaba o terceiro episódio. Agora vamos analisar o quarto. A gente vê o Daryl tendo um pesadelo com o Laurent, né? Que a gente vê ele lá num corredor cheio de zumbi e o Laurent acaba meio que sendo ignorado pela horda e ele começa a andar em direção aos zumbis. Depois disso, o Daryl acaba acordando, né, tendo que enfrentar alguns zumbis e ele começa a andar pela cidade em direção ao apartamento da Isa. No meio do caminho pra lá, ele encontra um monte de coisa, ele encontra os zumbis, os soldados procurando por ele e tudo mais. Enquanto ele tá andando pela cidade, a gente consegue ver o Codron e a galera lá, o Codron, a Jeanette, o grupo dela, interrogando o pessoal do grupo do Falu, que falam o quão especial o Laurent é e tudo mais. E a Jeanette fala que já ouviu as histórias sobre ele, o menino dos milagres e tal. Ela fala que ele dá falsa esperança para as pessoas que acreditam nele. Então ela fala que é por isso que eles precisam pegar o garoto. A gente consegue ver o Daryl se esbarrando com o senhor do Pomo Correio lá da comunidade, que ele conseguiu fugir também. Só que eles acabam sendo atacados por alguns dos soldados da Jeanette, né? E depois que os soldados atiram no velhinho, o Daryl consegue matar eles e ele liberta os pombos do cara como, tipo assim, como um último ato da vida dele. E ele consegue seguir o caminho dele até o apartamento da Isa. Chegando lá, a Isa tá lá sozinha e tal, e ela não achou o Laurent, eles estão sozinhos lá, e ele fala que tem uma ideia aonde que ele pode estar. Aí a gente vê eles indo até a Torre Eiffel, e quando eles chegam lá, o Laurent já tinha chegado lá antes, só que na base, assim, da torre tem umas muretas, assim, tá ligado? E dentro desse lugar, dentro desse quadrado, tá cheio de zumbi. Só que na hora que ele chega lá, na hora que ele, dá uma bizuiada ali, tá ligado? Os zumbis percebem que ele tá lá. Então a mureta lá quebra, tal, um monte de zumbi começa a cercar ele, e é aí que rola uma treta, porque o Daryl e a Isa chegam nessa hora junto com alguns soldados do grupo do Queen, que foram enviados para tentar sequestrar o moleque. Então, na hora que eles chegam lá, rola essa treta, e um dos caras do Queen fica, e eles não conseguem salvar o Laurent. O Laurent é levado até o Queen, enquanto o Daryl e a Isa estão com um cara lá. Então, eles levam ele até uma sala fechada e começam um interrogatório. Depois disso, a gente consegue ver o Queen, a Ana, que é meio que a ficante, namorada, sei lá o que ela é dele, e o Laurent tentando meio que criar uma relação em família, tá ligado? Tipo assim, meio que uma relação de pai, filho e madrasta, tá ligado? Então, tipo assim, eles começam a tentar construir uma relação, só que não dá certo. E aí a gente consegue ver uma cena de tortura, assim, a gente consegue ver o Daryl torturando o cara, o capanga do Queen, em troca de informações. No meio da tortura, o Daryl começa a contar uma história sobre um rapaz chamado Jimmy, que tinha um porco e tal, e ele era obrigado a matar o porco. E enquanto ele ia contando essa história, ele ia esfaqueando o cara até ele confessar o plano do Queen, no caso. Que o plano do Queen, na verdade, era o quê? Usar o Laurent pra atrair a Isa até lá e ficar com todo mundo. Ficar ele, a Isa e o Laurent. Aí o grupo se encontra, o Daryl e a Isa se encontram com o resto do grupo e eles organizam um plano para poder conseguir o Laurent de volta. Depois que eles organizam esse plano, a gente vê, a geral se separa, né, para realizar. E a Isa e a Sylvie vão andando em direção a um barco que foi enviado pelo pessoal do Ninho
para buscar o grupo. E no caminho para lá, a Isa e a Sylvie começam a conversar sobre o fato de da Sylvie começar a sentir coisas românticas pelo Emil, que é um cara que tá lá, que é um amigo do Falou. Ela começa a falar sobre isso, que ela tá sentindo coisas românticas por ele, mesmo sendo uma freira e tudo mais. Ela pergunta sobre isso, pergunta pra Isabelle, né, que tem mais experiência. Então, depois disso a gente consegue ver o plano sendo realizado. A gente vê uma cena de negociação entre o Quinn e a Jeanette. Eles estão lá na boate subterrânea, e eles começam a negociação, tipo assim, quanto que o americano, quanto que o Daryl vale pra você? Aí ele fala, tipo assim, eu posso trocar por umas armas, munição, comida, sei lá, suprimentos e tudo mais. E ele fala que ele não quer nada disso, ele só quer uma pintura. Beleza, então tá, ela acha meio esquisito e tal. E eles acabam indo embora. Só que a Ana e o Quinn começam a discutir, tipo assim, mano, por que você tá pedindo um quadro, velho? Tu pode pedir tanta coisa, tu vai pedir um quadro no meio do apocalipse. Aí ela fala que ela confirma o plano do Quinn, que é usar o Laurent pra ficar com a Isabelle e tudo mais. Deixando a própria Ana no limbo, deixando ela completamente inútil aos olhos do Quinn. A gente consegue ver o Daryl invadindo o centro comercial por uns túneis lá, e ele acaba usando o refém como isca, né? Ele pergunta pro refém qual que é o caminho para chegar lá e deixa ele para trás para ele virar comida de zumbi, né? Até porque ele vai ser uma isca, vai impedir que os zumbis cheguem perto dele. E ele consegue invadir o lugar. Enquanto ele tá lá invadindo o lugar, assim, por um túnel, o Emil, o Falou e uns carinhas lá do grupo dele meio que mantém toda a atenção dos guardas, do segurança, a galera armada ali na frente, né? Porque os caras começam a atirar, atacar molotov, começa uma treta ali na porta, para que o Daryl tenha um passe livre para poder entrar lá e salvar o Laurent. Beleza, tá rolando a treta lá do lado de fora, o Daryl consegue invadir, consegue chegar até o Laurent, e a Ana tá lá como guarda dele, né, entre aspas. Só que ela tá tipo assim, mano, ela deixa o Daryl levar o Laurent numa boa, e na hora que eles estão saindo, o Quinn percebe que isso é uma armadilha, porque ele vai até a porta, percebe que, porra, a galera tá se recuperando da treta, ele fala, caramba, isso é uma distração. Ele volta lá pra dentro, encontra com o Daryl e rola uma porradaria, velho. O Quinn é comido na porrada, véio. O Quinn leva uma porrada tão forte que fica roxo a cabeça dele, tipo assim, fica com uma bola roxa na testa. Então, beleza. Depois dessa treta, geral se encontra lá junto com o barco, né? Beleza, a galera se encontra lá. E a Isa meio que fala que o Daryl vai seguir agora até o ninho com o Laurent, sem ela. Aí ele pergunta, por que você tá fazendo isso? Eu não concordo com essa ideia e tudo mais. Só que ela fala que precisa ficar pra ter... Ela vai ficar com o Quinn, né? Pra que eles possam ter uma abertura, para que eles possam fugir da cidade. Então, tipo assim, o Daryl e o Laurent não concordam com essa ideia da Isa ficar pra trás com o Quinn, que é uma ideia muito ruim, enquanto a Sylvie, o Emil e o Falou ficam por aí na vida eterna. Só que aí eles não têm muita escolha, então a Isa meio que bate o pé no chão e fala, vai ser isso e é isso aí. Então eles meio que se despedem, geral se despede lá e tal, geral entra no barco com o civil lá do ninho, e eles pilotam o barco até saírem da cidade. Bom, galera, esse foi o terceiro e o quarto episódio de The Walking Dead Daryl Dixon. Galera, numa escala assim de 0 a 10, uma nota 8 assim pros dois episódios, porque eu gostei, foi até bacana assim. Foi bom porque, tipo assim, teve os momentos aí, tá ligado? Tipo assim, o que eu mais gostei no episódio 3 foi o momento lá da boate, cara. Porque, tipo assim, mano, mostrou um bagulho que a gente não costuma ver, tá ligado? Tipo, porra, uma boate subterrânea no meio do fim do mundo, tá ligado? Não é uma coisa que se vê em qualquer série, tá ligado? Não é tá ligado? Tu não vê um bagulho assim em qualquer série. Um bagulho que eu gostei muito do quarto episódio foi a treta, mano. Foi a porradaria, foi esse final aí, cara. Foi o tiroteio ali e tal, foi a confusão, foi a porradaria ali com o Quinn. Ver que o Quinn é um gado, isso foi maravilhoso. Ver porque o cara é um gado do caralho, mano. Passaram anos e o cara continua gamado na Isa. As lembranças, né, da Isa, tal, voltar pro apartamento que ela morava com a irmã, ver que as coisas que ela escondeu ainda estavam lá, que é bem impressionante. Mas acho que é isso. Também mostraram os zumbis, os zumbis variantes, né, como se fosse uma coisa comum, que é uma coisa que eu gostei bastante nesse episódio. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o canal, comenta o que vocês estão achando e é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui, falou, até mais. Falou!